Hoje a gente está entrevistando o candidato a prefeito de Teresina, professor Tony. É um prazer ter você conosco aqui no portal Fala Piauí. Professor, eu queria que o senhor se apresentasse ainda mais, né? Você se apresentou por meio de podcast, por meio de pesquisas, por meio de entrevistas. Eu queria que o senhor se apresentasse agora como pessoa ao nosso público. Bem, Davi, eu sou professor universitário, sou formado em administração, também sou economista, tenho um mestrado e um doutorado na área de administração. PhD em administração pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, também sou pesquisador com prêmios de pesquisa recebidos ao longo do mundo e também sou consultor de empresas multinacionais. Trabalho no voluntariado já desde os 12 anos de idade, que eu percorro bem a cidade, bairros, suas comunidades. E por meio desses trabalhos sociais, eu fui vendo o quanto que a cidade está sucateada, o quanto que a nossa cidade está abandonada, está sempre na gestão os grupos políticos tradicionais. E isso foi o que me motivou a me candidatar à prefeitura de Teresina, por esse desejo de transformação da nossa cidade a partir de um sentimento de indignação com a classe política. A gente sabe como é que funciona o processo de seleção pelo Partido Novo. Senhor, como é que funcionou esse processo de avaliação do seu currículo para que você pudesse ser candidato em Teresina? O Novo é o único partido que tem processo seletivo, né? Ele avalia, ele faz uma checagem de antecedentes do candidato, né? Verifica se é uma pessoa realmente ficha limpa, ou se não já teve, mesmo que do ponto de vista processual não tenha nenhuma condenação, mas se já não foi envolvido em escândalos de corrupção, porque nós nos orgulhamos de ser o único partido que não temos mandatários envolvidos em escândalos de corrupção. Além disso, a gente faz avaliações que checam a nossa capacidade de gestão. Eu, como cargo de candidato a prefeito, eu apresento um plano de governo previamente nesse processo seletivo, em que eu coloco as minhas propostas para como resolver os problemas da cidade. Sempre com muito compromisso, com ética e com responsabilidade fiscal nessas propostas, para que não seja nada apenas uma promessa mirabolante, mas algo que seja possível de ser executado. Eu queria fazer uma pergunta rápida para o senhor, que são os três principais problemas de Teresina: o transporte público, a saúde e também tem se deteriorado a questão da segurança. Como é que o senhor busca resolver esses problemas caso eleito? Bem, o transporte público a gente precisa ter não esse modelo de integração que não deu certo, mas uma integração no centro da cidade, em que a gente possa ter ali essa integração com o metrô acontecendo na Praça da Bandeira, terminal. Segundo ponto é que a gente precisa colocar ônibus em circulação. A prefeitura, desde gestões anteriores e a gestão atual, não paga as empresas de ônibus em dia, e isso faz com que elas usem desse argumento para tirar os ônibus de circulação. Precisa ter uma prefeitura que honre com seus compromissos e faça os pagamentos em dia, para a gente voltar a ter pelo menos 300 ônibus em circulação no primeiro ano. Hoje, em alguns horários, você tem apenas 180 ônibus circulando. Um outro ponto importante é que você tenha o pagamento da passagem, quando o estudante coloca os créditos ali no cartão, possibilidade de fazer isso também via Pix, senão ele tem que ir ao Setut, a um posto de compra de créditos. E também a gente pretende instalar, por meio de inteligência artificial, um chip no para-brisa dos ônibus, que isso já é feito em algumas capitais, para que quando ele chega no semáforo, o semáforo tende a dar passagem e abrir para aquele ônibus, reduzindo o tempo de deslocamento de 15 a 20 minutos. Você acredita que essa proposta, por exemplo, de aumentar a linha de trem em Teresina, ou trazer a questão da tarifa zero, seja viável para a nossa capital? Olha, a tarifa zero no transporte público, se ela for possível, eu não acredito nessa proposta feita pelo candidato do governo do estado. Porque o governo do estado tem o metrô, como você citou, e não é tarifa zero. Você tem os ônibus interestaduais que circulam daqui de Teresina para Altos e não é tarifa zero. Então, tudo que foi gestão desse governo do PT não implantou tarifa zero. Então, essa conversa que vai implantar na prefeitura de Teresina, eu não acredito.
Segundo ponto, sim, essa ampliação do metrô para melhoria da linha, colocar mais vagão, é via empréstimo. Foi pegado empréstimo de 200 milhões junto a banco. Então, isso mostra que essa conversa que vai vir recursos do governo federal para o transporte público, isso não procede. Por que, que não veio o metrô que é gerido pelo governo do estado, por exemplo? Eu queria que o senhor falasse também com relação à educação ainda está em destaque em Teresina. Você acredita o que é que pode ajudar Teresina a ter uma maior facilidade, o senhor como educador, a desempenhar um papel cada vez melhor na sociedade piauiense? Olha, na educação você precisa ter creches e escolas em tempo integral. Mas não essa creche e escola em tempo integral que só jogam as crianças, mas escolas bem estruturadas, bem equipadas, com uma quantidade de disciplinas adequada àquele aluno, porque o filho das pessoas mais ricas em Teresina, eles têm a possibilidade de estudar nas melhores escolas da cidade. Na rede privada, Teresina tem algumas das melhores escolas do país. Por que, que o filho das pessoas mais humildes que estudam na escola pública não tem a mesma possibilidade? Então a gente pretende, com essas creches e escolas em tempo integral, ter um melhor currículo, uma quantidade de disciplinas para que quando esse aluno nosso chegar no antigo vestibular, que hoje é o Enem, ele possa concorrer de igual para igual. Foi a educação que transformou a minha vida. Então acredito que é a educação que pode transformar a vida das nossas crianças e dos nossos jovens. E a gente pretende também implantar um IDEB municipal, que é uma prova que ela vai acontecer a cada 3 meses, em que nós vamos verificar quais são as disciplinas que cada aluno possui dificuldades. Esses alunos, no outro turno de estudo, eles terão acompanhamento de um professor naquelas disciplinas com melhor que ele tem dificuldade, para ele ter um melhor aprendizado. Ao final do ano, as escolas que baterem a meta desse IDEB e que mostrarem que melhoraram a aprendizagem dos alunos, os profissionais daquela escola vão ter um 14º salário. Com isso, você valoriza os profissionais da educação e tem os alunos com melhor aprendizagem e melhores índices. Você também perguntou sobre a saúde. Do ponto de vista da saúde, a gente tem defendido que é importante a gente melhorar o estoque de medicamentos na atenção básica. Hoje falta remédio, falta antipirona nas unidades básicas de saúde. Então, a gente pretende revisar os contratos, porque o orçamento da saúde por ano na cidade de Teresina é de 1 bilhão e 600 milhões. Não faz sentido faltar remédio, faltar coisas básicas. A prefeitura pediu, agora foi até um empréstimo de 17 milhões em pleno período eleitoral. A gente julga que com a revisão dos contratos pode ser economizado até 300 milhões por ano na prefeitura, para que não falte remédio para a população mais carente. Um outro ponto é ampliar o Linneu Araújo como um centro de diagnóstico, instalar lá equipamentos de exames que possam ser mais modernos. Por exemplo, uma tomografia do coração. Hoje você tem a fila de consultas e exames do município que dura meses, chega a durar 6 meses. E quando a pessoa chega a vez, tem que remarcar novamente. Então a gente pretende instalar tomógrafos, equipamento de ressonância magnética, para que esses exames mais complexos possam ser efetuados pela rede municipal. Na urgência e emergência, a gente pretende ampliar o HUT e reestruturar hospitais de bairro que estão sucateados para que a gente tenha na Zona Sul, na Zona Sudeste, na Zona Norte e na Zona Leste de Teresina, o que a gente tem chamado de socorrões, que são os prontos-socorros para atendimento nessas regiões. Eu queria falar que a Teresina de hoje é uma Teresina sem gestão. O maior problema de Teresina foi a questão desorganizada com que foi feito os atos administrativos. Qual é a sua sugestão para que na próxima gestão, o senhor como prefeito, possa melhor organizar a capital do Piauí? Primeiro ponto é que você precisa acabar com esse modelo de fatiamento da prefeitura que foi feito entre vereadores. Então, todos os outros candidatos à prefeitura, eles são mais do mesmo, e a gente tem falado isso, porque eles têm grupos políticos tradicionais ao seu lado. Então, quem ganhar vai fatiar secretarias entre esses vários partidos, entre esses vários grupos. Aí, em vez de você ter uma gestão técnica em cada secretaria,
você tem as secretarias geridas por políticos que tomam decisões só em prol de seus próprios benefícios políticos. A gente tem defendido que tenha processo seletivo para os secretários. Então, o secretário de Educação seria um profissional concursado da prefeitura da educação. A mesma coisa na saúde, a mesma coisa em todas as outras áreas da cidade, em todas as outras secretarias. E isso foi feito, por exemplo, na cidade de Joinville, no estado de Santa Catarina. Então, lá, todas as secretarias são via processo seletivo. E lá é uma gestão do nosso partido, do Partido Novo. Resultado, Joinville é a cidade que tem a melhor avaliação, o prefeito hoje entre as cidades do país, com 93% de avaliação, e foi eleito pela revista Isto É como a melhor cidade para se morar no Brasil, a partir desse processo de gestão técnica na prefeitura. Para finalizar, eu queria que o senhor falasse por que votar no professor Tony agora no dia 6 de outubro. Porque todos os outros candidatos à prefeitura, com viabilidade, eles são candidatos que estão nos grupos políticos tradicionais. Eles fazem parte de blocões ou pequenos blocos de partidos que juntos eles vão fatiar a prefeitura, fatiar secretarias e vão ter uma gestão apenas em prol de seus interesses políticos. Nós somos o único que temos as mãos livres, que não temos algemas, amarras. Então, que a gente pretende fazer uma gestão técnica para a população, entregar a Prefeitura de Teresina para que a gestão seja feita pelos próprios funcionários concursados da Prefeitura. Esse é o principal diferencial, uma gestão técnica, para que nós tenhamos uma gestão inteligente e uma cidade eficiente. Agradecer ao professor Tony por ter participado da nossa cobertura, campanha Teresina, e mais uma vez desejar boa sorte na sua campanha. Obrigado, e a todos os teresinenses, vote 30 para que você tenha uma verdadeira mudança na cidade. Só um ponto que você falou, perguntou sobre a segurança pública. Para a segurança pública, a gente tem defendido uma melhor utilização da Guarda Municipal. Hoje a Guarda Municipal tem cerca de 300 homens apenas, é muito pouco, uma cidade de quase 1 milhão de habitantes, então a gente pretende só no primeiro ano fazer um concurso para dobrar essa quantidade de guardas municipais, de uma forma a valorizá-los melhor, que a remuneração deles é muito baixa para pessoas que estão arriscando a sua vida pela população. A gente defende colocar também sistema de monitoramento, instalando câmeras em toda a cidade de Teresina, para que a gente possa inibir o crime, identificar quando ele ocorrer, e uma melhor iluminação pública, porque é comprovado cientificamente, naqueles locais que têm uma iluminação pública adequada, isso previne ali um assalto, um estupro, por exemplo. Eu queria fazer só mais uma pergunta com relação a transparências de concurso público. Em Teresina, recentemente, houve 2 concursos. E nas 2 bancas não houve clareza. Agora chamaram 48 vagas para professor. Como é que o senhor avalia que deve ser feita a questão da transparência nos próprios editais? Esse é um ponto que volta naquela questão que eu falei, da gente ter processo seletivo para os secretários e não ter os políticos fazendo a gestão dessa forma, como você citou, em busca de seus próprios interesses. Se a gente tem uma gestão técnica, esses técnicos da prefeitura vão procurar bancas de concurso renomadas em todo o país, que possa executar um concurso com confiabilidade e clareza nas suas regras, nos seus editais, e que possam cumprir e garantir que realmente são as pessoas mais capacitadas quem vão ser aprovadas, e não quem os políticos decidem. É porque eu parei, porque eu queria que essa daqui voltasse para... Como eu já tinha feito o final... Isso, a edição É. voltando. Não, eu já finalizei. Não, mas eu fiz até uma pausa para É, falar isso. foi. Eu fiz uma pausa Ele finalizou. voltei, Eu que parei. foi justamente para que ele pegasse o final, pega a fala final Uhum. e traz Morreu. para lá. Rapaz, é uma pouca vergonha. Agora, saindo daqui... Pode cortar, né? Pode.